Nós começamos a semana passada uma série de ministrações que se chama Na Terra como no Céu. Para quem não estava aqui, o objetivo dessa série de ministrações é trazer para nós valores que podem ter se perdido e com certeza de alguns se perderam ao longo do tempo. E tudo, ou pelo menos muitas coisas na nossa vida, irão se opor àquilo que Deus quer. E irão se opor àquilo que Deus deseja que a gente viva. E a única coisa que nos fará viver de acordo com a vontade de Deus será se dentro de nós os princípios e os valores de Deus e sejam tão internalizados que a gente vai conseguir enfrentar todas essas situações para que se cumpra a oração que Jesus falou para a gente fazer, né? Então o tema da semana passada, a introdução foi essa. Por que que o céu é o céu? Porque no céu só acontece o que Deus quer. Quando nós falamos sobre o céu e sobre o reino de Deus e nós queremos ir para esse céu, porque lá é um lugar bom. Mas por que que o céu é um lugar bom? Porque lá só acontece o que Deus quer. E aí Jesus disse assim, quando vocês orarem, orem para que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Então, qual que é o que Deus quer que a gente implante na nossa vida enquanto vivemos nesse mundo? Os princípios do reino de Deus. A única maneira de acontecer a vontade de Deus nessa terra é ser, através da minha vida e da sua vida, o reino de Deus se manifestar. Então, a minha ideia com essa série de ministrações é que você entenda, que você saiba quais são os valores do reino de Deus e você aplique isso na sua vida de maneira prática que produzirá bênção, transformação na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Deu para entender? Sim ou não? O primeiro tema da nossa ministração que precisa ser uma característica dos valores do reino de Deus e precisa ser uma característica da minha vida e da sua vida é o serviço. E o serviço, ele faz parte da missão de Cristo nessa terra e ele deixou para nós a continuidade dessa missão. O serviço faz parte da vida cristã, faz parte do cristianismo e deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Vamos ler o texto que está lá em Mateus no capítulo 20. Fala assim, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber do cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse, é certo que vocês beberão do meu cálice, mas assentar-me à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, aqui Jesus ele começa, ele entra, eu acho essa história muito interessante, né? Porque Jesus estava lá com seus discípulos e de repente a mãe de 2 dos seus discípulos, Tiago e João, encosta nele, né? E como uma boa mãe que quer o melhor para os seus filhos, fala assim, G, posso te fazer um pedido? E aí Jesus olha para ela, né? Com todo aquele carinho e fala, claro, o que você quer? E ela falou assim, lá no teu reino, coloca um filho meu para sentar um no seu lado direito e um do seu lado esquerdo. Aí eu imagino Jesus, né? Eu imagino que esses pedidos são tão absurdos quanto alguns pedidos que eu recebo, né? Que eu olho e falo assim, você não sabe o que você está pedindo, né? E Jesus, ele olha e imagina ele sorrindo e fala assim, eu acho que vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Vocês podem beber do cálice que eu bebo? Vocês podem passar por tudo que eu vou passar? Não, nós podemos, então tá bom. Então essa parte eu vou conceder para vocês. Agora, assentar do lado direito ou esquerdo, isso aí cabe ao meu Pai. Mas os outros discípulos entenderam o que João e Tiago estavam querendo. Por incrível que pareça, Pedro ficou fora dessa, né? Interessante, né? Pedro sempre está nos barracos. Esse aí ele não participou. E aí os 10 ficaram incomodados. Os 10 começou a discutir entre eles. Por quê? Qual que na verdade era a intenção desse pedido? O que o João e o Tiago estavam querendo? Destaque, status. Eles queriam ser mais importantes. E isso incomodou demais os outros. Por quê? Porque os outros também queriam.
Os outros também queriam evidência, os outros também queriam status, os outros também queriam estar no lugar de comando, os outros também queriam estar no lugar de superioridade. E aí Jesus aproveita a situação e fala assim: amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui nesse mundo, os governantes, os poderosos, os ricos, eles mandam. Quem é maior, manda. Quem é mais forte, manda. Quem é mais fraco, obedece. Lá de onde eu veio, não é assim. Lá a regra é diferente. Lá, o mais forte serve o mais fraco. Lá, o mais importante ajuda o menos importante. Lá, aquele que tem mais, ele ajuda aquele que tem menos. Então, se vocês querem ser de fato importantes, vocês precisam aprender uma coisa: servir. E isso, assim, é totalmente contra-intuitivo. É totalmente contrário àquilo que nós somos treinados na nossa vida inteira para ser, para aprender, inclusive dentro da igreja. Eu estava conversando com alguns amigos, né? E ouvindo umas conversas assim, não, que Deus quer que você seja importante, de pregações, né? Que Deus quer que você seja importante, que Deus quer que você cresça, que Deus quer que você apareça. Não quer. Por incrível que pareça, sabia que Deus não quer isso? Não, porque você tem que ser grande, porque através das suas conquistas financeiras e da sua posição social, você vai conseguir influenciar pessoas para o reino de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O que Jesus está falando é que se você quer ser importante no reino de Deus, você tem que servir. Se você quer ser importante para Deus, e você quer ter um lugar de destaque no reino de Deus, se você quer ser o maior, você tem que aprender a servir o menor. Difícil, né? Quando a gente estiver falando dessa série, você vai perceber que algumas coisas serão muito difíceis para você. Outras serão muito fáceis. Alguns princípios você já tem dentro de você. Outros princípios você não tem dentro de você. Algumas coisas, elas serão extremamente agressivas para você. Então é importante que a gente entenda que todo esse processo de transformação e tudo que a gente for falar nesses dias, a gente parte do ponto que quem vai transformar a nossa vida é o Espírito Santo. Amém ou não? Porque você vai perceber que você vai dar uma desanimada. Você vai falar: nossa, mas eu não sou assim. Nossa, mas isso eu não consigo. Não, mas isso não dá. Isso eu já tentei. E talvez você se frustre com você mesmo, porque você já tentou várias vezes e não conseguiu. Então, assim, uma das bases da fé que é pregada aqui nessa igreja é que quem faz a obra em nós é o Espírito Santo. Então, se você se deparar com algo que você fala: isso é difícil demais, você só vai colocar diante de Deus e o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Tá bom? Vamos lá. A regra do reino de Deus, para você entender uma coisa, não é eu consigo ou eu não consigo. Esquece isso. A regra de Deus é: tome a sua cruz e me siga. A cruz não é um lugar de sofrimento, a cruz não é para você montar situações: nossa, eu tenho vontade de comprar um Corolla, mas eu crucifiquei essa vontade por amor de Jesus. Não, irmão, compra o seu Corolla, vai ser feliz, compra o seu Corolla e me chama para dar uma volta, tá tudo bem. Matar a carne, carregar a sua cruz, significa que você está disposto a arrancar da sua vida tudo que você aprendeu com a sua família, com o seu tempo, com a sua cultura, com a sua religião, com o seu contexto de vida. Você está disposto a matar, a sacrificar, porque não faz parte do reino de Deus. É isso que é crucificar a sua carne. Porque as pessoas vão diluindo a palavra de Deus, e aí eu escuto coisas assim: nossa, eu parei de jogar bola, eu sacrifiquei o meu Isaac para o Senhor. Não, você não parou de jogar bola, você sacrificou o seu Isaac para o Senhor. Qual que é a comparação que você pode ter de um cara que levou seu filho para sacrificar de verdade porque Deus mandou? Você parou de jogar bola porque você é ruim, porque você não conseguiu passar no teste, porque você já tinha 25 anos, porque por isso, não foi por causa do Senhor, não foi uma consagração que você fez a sua vida. Nossa, eu tinha tantos sonhos, né, de crescer profissionalmente, mas eu já entendi que é isso que Deus não quer de mim, então eu estou segurando a minha cruz. Não, você não está crescendo profissionalmente, ou porque você não estuda direito, ou porque você não se dedica direito, ou porque você não tem habilidade suficiente para crescer. Não tem nada a ver com cruz. Vocês estão entendendo? A gente precisa diferenciar isso aí, porque aí perde o valor. Você quer ver um negócio que eu fico muito irritado com isso? Nós temos um problema sério de abuso sexual na nossa nação.
Mulheres são abusadas constantemente e sai uma pesquisa dizendo que a cada 10 mulheres, 7 já sofreram algum tipo de abuso sexual. Aí o que acontece? É uma dor legítima, é uma luta legítima. E aí, mulheres, para ganharem dinheiro de forma fácil, ou para se vingar dos seus namorados e tal, elas falam que elas foram abusadas. O que acontece? Essa atitude delas acaba desmoralizando toda uma luta que as mulheres têm para serem protegidas. Por quê? Porque algumas são malandras. Então, o problema da gente distorcendo as coisas é que aquilo que é importante perde o valor. A gente vai distorcendo, aí aquilo que era importante, aquilo que era para ser vivido, aquilo que era para ter um peso, aquilo que era para ser algo estimado, perde valor, porque foi ficando tão banalizado. Então eu quero que você esqueça esse negócio de achar que você pegar a sua cruz é você sofrer, e você está sofrendo por causa de Jesus. Então assim, aqui na igreja nós não buscamos o sofrimento. Eu quero que você entenda isso. Não é o sofrimento que valida a sua fé. Não é. Mas a gente também não evita o sofrimento. O que isso quer dizer? Você precisa entender que tem coisas na sua vida que você sofre porque você fez escolhas ruins. Isso não tem a ver com a sua fé. Você fez escolhas péssimas. Você tem que entender que você sofre porque pessoas que estão ao seu lado fizeram coisas más e você sofre. Isso não tem a ver com a sua fé. Isso acontece. Deus vai te ajudar em todas elas? Vai. Mas a gente precisa parar de atribuir que a gente está sofrendo por causa de Deus. Assim como Paulo foi perseguido, eu também estou sendo perseguido no meu trabalho. Não, fala mal de você no seu trabalho porque você é fofoqueira. Entendeu? Você é fofoqueira, a sua língua não cabe na sua boca. Você é uma pessoa chata. Você é um cara ganancioso. Você quer pisar em todo mundo. Você não está sendo perseguido porque você é cristão. Você está sendo perseguido porque você é um cara que humilha as pessoas. Então a gente precisa diferenciar isso. Aqui nós vamos falar de coisas que estão impregnadas na nossa mente, no nosso coração, que nós aprendemos, que nós vivemos e que nós replicamos e que não tem a ver com o reino de Deus. E quando a gente fala de pegar a nossa cruz, significa que nós, porque somos servos de Cristo, estamos dispostos a matar esse tipo de pensamento, de comportamento ou de sentimento, porque nós queremos servir a Jesus. Estão me entendendo ou não? Então é muito importante que você entenda, porque tudo que eu vou falar vai girar em torno disso daí. E uma coisa também que eu quero que fique muito clara dentro de você, especialmente quem já está há mais tempo na igreja, eu acho que já absorveu isso melhor. Eu não acredito que você tem que viver uma constante luta entre aquilo que Deus quer e aquilo que você quer, entre a carne e o espírito, e eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso fazer porque isso é pecado. Eu não acredito nisso. Eu acredito na regeneração do Espírito Santo que transforma a nossa vida a ponto da gente sentir prazer em fazer aquilo que é bom, a ponto da gente sentir prazer em fazer aquilo que Deus fala que é bom, a ponto da gente sentir prazer de estar na presença de Deus, fazendo aquilo que é certo, mesmo que a gente passe adversidades por isso. Tá? Então eu não quero que você se coloque numa situação que, nossa, é muito difícil fazer isso, mas estou matando a minha carne, e você se valoriza porque você está sofrendo por isso. Não, gente, não. Eu acredito que o Espírito Santo transforma a nossa vida de uma maneira tão forte e de uma maneira tão profunda que a gente começa a ter prazer em fazer aquilo que Deus disse que é bom. E isso para mim é o termômetro do novo nascimento. E não é a capacidade que a gente tem de não fazer o mal, é a capacidade que Deus nos dá de começar a sentir prazer em fazer aquilo que é bom. Não sei se vocês sabem que Éden, é de onde deriva a palavra prazer. Então se Deus criou um jardim no Éden, eu acredito que Deus gosta muito que a gente tenha prazer. Só que o problema é que o pecado deturpou aonde a gente tem prazer. E aí agora o caminho de volta é a gente ter prazer naquilo que Deus fala que é bom. Certo? Estou dando um resumo de várias coisas que a gente já falou aqui, tá? Só para que isso fique gravado no seu coração. Vamos lá. Então, qual que é a diferença e o conflito de valores entre o reino de Deus, aquilo que acontece no céu, e aquilo que está na terra? Aqui na terra, o maior, ele é servido. O maior, ele é servido. É simples assim. Quem pode, manda. Quem tem juízo, obedece. É assim. Por qualquer situação que seja, que a pessoa é maior, seja socialmente, seja fisicamente, seja na hierarquia da nação, na estrutura do trabalho, em qualquer lugar, o maior é servido. O mais forte, ele sempre domina sobre o mais fraco. É uma regra isso. Quem é mais forte, subjuga quem é mais fraco. E o poder de quem é mais forte, ele é um instrumento para opressão.
É um instrumento para opressão. Então, é essa cultura que a gente vive. Era isso que Jesus estava falando com os discípulos dele. É isso que acontece. No céu, qual que é a regra? A regra é diferente. Quem que é o maior? O maior é aquele que serve. O maior é aquele que usa sua força para proteger o mais fraco. O poder é um instrumento de cuidado e não de opressão. Às vezes a gente lê a Bíblia e fica difícil, para mim sempre foi muito difícil entender esse trecho da Bíblia, né? Que o maior é o que serve. E na verdade o que significa? Parece assim, né? Na minha cabeça a imagem que ia formando é que a pessoa era importante, aí ela tinha que vamos supor, o cara era importante lá na empresa dele, ele era um diretor, aí ele teria que parar de ser o diretor e virar lá o estagiário de novo, porque aí ele seria mais importante que os outros, né? Eu sempre que eu crescia e eu ia estudando essa palavra assim, e lendo, sempre me trouxe esse conflito. Até que um dia eu entendi o que isso realmente significa. Não significa você sair da posição que você está. Por exemplo, você é o diretor de uma empresa, você é o homem da sua casa, você como homem é a pessoa mais forte da sua casa, é a pessoa mais forte da sua casa. A pergunta que você tem que se fazer é: como você usa a sua força? Como você usa a sua força? Você, que na sua casa é quem tem o domínio financeiro, como você usa o seu dinheiro? Você que na sua casa é a pessoa mais inteligente, pode ser mulher também, tem muita mulher que é mais inteligente, muito homem, né? A maioria eu acho. Como você usa a sua inteligência? Você usa a sua inteligência para manipular seu marido, para manipular seus filhos, ou você usa a sua inteligência para fazer o seu lar um lar melhor? Você que tem poder no seu trabalho, poder de decisão, como você usa o seu poder? Para se beneficiar daqueles que são mais fracos e são mais vulneráveis, ou você usa para que seja justo aquilo que acontece dentro da sua empresa? Então eu comecei a entender que na verdade não é você trocar de posição, é você usar a sua posição para servir aquele que é mais fraco. Quem tem mais condição de estabelecer justiça numa empresa? O diretor ou o peão da fábrica? Quem pode chegar e falar assim: a gente precisa mudar uma coisa aqui, porque tem uma coisa muito errada acontecendo e está na hora da gente rever isso? Quem tem mais poder? O cara que está lá colando a sola do sapato ou o cara que está lá na direção? Quem? O diretor. Então esse diretor, quando ele usa o seu poder e a sua influência para ajudar, para socorrer, para cuidar daquele que na hierarquia é mais fraco, ele está cumprindo a vontade de Deus. Quando você que é homem usa a sua força para proteger a sua mulher e os seus filhos, você está promovendo o reino de Deus na sua casa. Quando você que é mulher usa a sua inteligência, a sua habilidade emocional, porque a mulher tem um trem que é a habilidade emocional, é impressionante como vocês conseguem fazer umas coisas com nós homens, né? É impressionante isso, é impressionante. Eu fico impressionado. E assim, veio de fábrica, né? Vocês têm, todas têm. Como você usa essa habilidade que você tem no seu lar? Para construir amor e harmonia entre seu marido e seus filhos, ou para causar divisão entre eles? Para você usa essa habilidade para promover entre o seu genro, a sua filha, os seus netos, o seu marido e os seus filhos harmonia, ou para causar divisão e dissensão entre eles? Como você usa esse poder que você tem? Como que você usa essa capacidade que você tem? Então, eu vou repetir essa frase porque eu quero que você guarde no seu coração. Não é você sair da sua posição, é você usar a posição em que você está para que o reino de Deus se manifeste. Você usa para servir. O que aconteceria se as pessoas mais poderosas da nossa nação assistissem esse culto, decidissem mudar as suas vidas e começassem a fazer o bem para o Brasil? O presidente, os ministros do STF, os deputados, os senadores, se todo mundo que tem o poder na mão decidisse servir a nação, o que ia acontecer? Em poucos anos, a nossa nação seria a melhor nação do mundo. Poucos anos. Eu tenho certeza disso. Por que isso não acontece? Porque cada um está interessado em ser servido. Cada um está interessado em que aconteça a sua vontade. E a diferença acontece isso. O exemplo mais clássico, e eu acho que o mais fácil da gente entender, qual que é? É da figura do pai dentro de casa. Pensa num pai, né? Vou me usar como exemplo. Quando a Maju está doente, quem que corre com ela no hospital? Quem que leva para o hospital? É o pai e a mãe. Quando ela fica até 5 horas da manhã doente, ela dorme 5h30, 6 horas tem que acordar. 6h30 tem que acordar. Tudo que tem lá em casa, quem traz o dinheiro, sou eu. Ela é a mais fraca. Ela não tem capacidade de fazer nada para me ajudar dentro de casa.
Eu uso a minha força, o meu tamanho, eu uso a minha inteligência, eu uso o meu trabalho para servir a minha filha. Deu para entender o que é o serviço ou não? Eu não exploro ela. Não é assim, eu sou mais forte, você vai fazer para mim. Eu sou mais forte, eu mando. Não, é o contrário, eu sirvo ela. Eu a sirvo com a minha capacidade, com a minha correção, com as roupas que ela usa, com a comida que ela come, deixando ela ir passear, deixando ela não ir passear, dando bronca nela, cuidando da saúde dela. Eu sirvo a minha filha, porque ela é mais fraca. Esse é o princípio do reino de Deus. Não é que você tem que ser o menorzinho no sentido de, ai, tá vendo, tadinho de mim, sou tão pobrezinho, eu sou tão humilde, eu tenho tanto orgulho da minha humildade, que eu quero ser o maior no reino de Deus. Não é isso. É você usar a posição em que você está hoje para servir as pessoas que estão ao seu lado. Eu só preciso entender, eu estou sendo muito claro ou não? Sim? Então tá bom. Essa música que o Marcelinho cantou, a melodia é de autoria dele, e a letra é do nosso querido apóstolo Paulo, né? Muda aí, Vitão. Filipenses capítulo 2, fala assim, ó. Que esteja em nós o mesmo sentimento, que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que coisa interessante. Jesus era o ser mais importante do universo. Era o ser mais importante do universo. Estava conversando com um amigo meu, Rodrigo Ruivo, que reencontrei lá no Café do Clínico. E a gente foi muito tempo sem se encontrar, e a gente foi tomar um café domingo, e ele falou, cara, até hoje eu escuto aquela sua música Só Porque Me Amou, né? E ele perguntou, como que você pensou naquela música e tal? E aí eu contei as imagens que vinham na minha cabeça, e especialmente aquela parte que fala assim, anjos no céu olham lá atrás, sem entender que foi capaz o Senhor se entregar por mim na cruz. Quando eu escrevi essa música, a imagem que veio na minha cabeça, o que eu pensava é assim, quando a gente fala Jesus, quando eu falo assim, Jesus Cristo, o que você pensa? Você pensa na imagem já de Jesus, na cruz, né, de Jesus humano, do Jesus histórico que a gente conheceu. Se a gente parar para pensar que os anjos, eles conheceram Jesus antes de Jesus encarnar. Então, antes de Jesus virar homem, os anjos já viam Jesus. Então imagina que os anjos viam Jesus do Apocalipse. Qual que é o Jesus do Apocalipse? Seus olhos são como chamas de fogo, sua voz como a voz de muitas águas, o seu pés são como bronze polido, da sua boca sai uma poderosa espada dos dois gumes, o seu rosto brilha como o sol do meio-dia, seus cabelos são brancos como a neve. Imagina esse ser gigante, enorme, forte, assombroso. E esse ser começa a se esvaziar. Ele começa a esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, e vai murchando. Ele murcha tanto que ele cabe dentro da barriga de uma mulher. E aí os anjos, naquele momento da cruz, eu imaginava eles assim, cara, como que pode aquele ser celestial estar se entregando dessa maneira por esses homens fracos? Se a gente parar para pensar, era só Jesus assoviar que acabava com tudo. Mas ele se esvaziou. E qual que é o convite que Deus faz para nós? Jesus que era, se esvaziou. Você que não é, mas pensa que é, precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar desse seu orgulho, dessa sua vaidade, desse senso de importância que você tem, dessa posição que você tem que faz você ser uma pessoa soberba. Jesus que era, se esvaziou. A gente que só pensa que é, a gente precisa se esvaziar. E Paulo fala assim, que seja em vocês a mesma atitude. Às vezes, meu irmão, você carrega uma característica muito, muito grande no seu coração. Você bate no peito e você acha que você é o cara. Você é grande, você é forte, você é inteligente, você é esperto, você consegue as coisas. Você é uma mulher soberba, você dá um jeito em tudo, você sabe que com o seu jeitinho você vai conquistando as coisas. E aí Jesus está falando assim, está na hora de você se esvaziar. Você tem que aprender a usar esse talento que você tem para servir, para fazer o bem. Por quê? Para pensar na estrutura espiritual que aconteceu na cruz, na crucificação de Jesus. Satanás e o pecado, eles são mais fortes que nós. Sim ou não? Sim ou não? São. O diabo não tem nada, eu piso na cabeça dele, vai.
Vai lá, boa sorte. Vai sem Jesus pra você ver o que acontece. Um registro na Bíblia que tem, os caras tomaram um cacete, que foram tentar expulsar o demônio lá, expulso vocês em nome de Jesus a quem Paulo prega. Tomaram o cacete e saíram pelado correndo. Tá lá na Bíblia, tá lá em Atos, depois você lê isso aí. Então, o diabo e o pecado eles são mais fortes que nós. Mas Jesus, ele era mais forte que Satanás e o pecado. E Jesus usou a força dele para nos servir. Como? Jesus destruiu o poder do pecado ao servir com obediência e morrer na cruz. Então, a gente, na condição de subjugado pelo diabo e pelo pecado, na nossa lógica, Jesus tinha que amassar o diabo e o diabo amassar a gente. Porque Jesus é mais forte, mas ele não. Ele falou assim, eu vou acabar com essa opressão. Jesus, ele se esvazia, ele vence o diabo e a cruz, e nós que éramos os menores, passamos a ser os maiores por causa de Jesus. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Para ser o cabeça de todas as coisas, ele o entregou à igreja. E colocou todas as coisas debaixo dos pés. Olha que coisa forte. Nós, dos menores, por causa de Jesus, nos transformamos nos maiores. E aí Jesus espera que nós, como maiores, aprendamos a servir os menores. E aí a gente vai criando um reino de justiça e de bondade. Agora, para a gente terminar, eu quero que você pense uma coisa. Qual é o seu talento? Todo mundo tem no mínimo um. O pior, o mais fraquinho, tem um. Agora, qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? E aí você tem que pensar assim, como eu posso usar isso para promover o bem, a justiça, para ajudar, para corrigir, para dar suporte, para dar auxílio, para trazer paz, para dar incentivo, para tirar o frio, para matar a fome. Como eu posso ajudar aquilo, como que eu posso dar aquilo que eu tenho como dom, como eu posso usar para servir as pessoas que estão perto de mim? Aí a gente cai num outro problema, se a gente começa a pensar só em evidência, especialmente dentro da igreja, em evidência no apóstolo que é ungido, no profeta que é ungido, naquela mulher que é a profeta, e aí a gente começa a jogar toda a responsabilidade de fazer as coisas sobre essas pessoas que se consideram grandes no reino de Deus, e a gente começa a achar que nós não temos utilidade. Isso está errado. Isso está errado. Primeiro que não existe esse ungido ultrapoderoso. Isso é marketing pessoal, tá bom? Não existe. Isso no reino de Deus não existe. Primeiro porque o maior é o que serve. Então se o cara já é muito poderoso, já está alguma coisa errada. Agora outra coisa, você que é dona de casa, você que tem um trabalho, você que é marido, você que vai para a escola, você que faz musculação, você que faz a unha, você que corta cabelo, você que é gerente de banco, você que é funcionário de uma loja de conveniência, você que é caixa. Todo mundo tem, no mínimo, um dom e um talento. E o que Deus espera é que você use isso que Ele colocou em você para ajudar outras pessoas. Todo mundo tem um dom. Todo mundo. Todo mundo. Coisas pequenas que você pode fazer fazem a diferença na vida das pessoas. Às vezes é uma ligação. Às vezes é, lembrei de você, posso orar com você? Posso ir na sua casa orar com você? Às vezes é, vem aqui na minha casa, vamos comer um amendoim. Amendoim é bom, né, Paiola? Amendoinzinho, delícia. Ficar na resenha. Às vezes é um pedaço de bolo que você faz. Às vezes é você fazer seu serviço bem feito. Você está desanimado, você não tem reconhecimento, você está relaxado na sua empresa. Você não trabalha direito. Comece a trabalhar direito. Faz como se você estivesse fazendo para o Senhor. Sabia que a Bíblia fala isso, não? A Bíblia fala isso. Quando você estiver trabalhando lá, varrendo rua, varrendo calçada, pintando, cortando cabelo, faça como você fizesse para o Senhor, porque aí os homens verão o seu bom serviço, vão saber que você é crente, vão glorificar a Deus que está no céu. Isso é massa, né? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, tem muita coisa boa na Bíblia, eu sugiro que vocês leiam. É bom. Mas eu quero que você pense assim, na prática, o que você pode fazer? Como você pode servir? Na sua casa, você que é marido, como você pode servir sua esposa? A mulher está escutando isso e fala assim, já vai lavar a louça hoje quando chegar em casa, né? É igual. Não estou falando isso, gente. Então tá bom. Estou falando isso, gente. Eu lavo a louça. Eu lavo a louça. Como que você pode servir a sua esposa? Você, esposa, como você pode servir seu marido? Como você pode servir seus filhos?
Como você pode servir a sua sociedade? Você quer ver uma coisa que acontece aqui na nossa igreja? Que são coisas tão simples, mas que fazem diferença? Quem gosta do café da Márcia aqui? Levanta a mão. É tão simples, né? O cafezinho tá R$100 o pacote hoje. Tá caro? Pois nós ajuda a Márcia trazendo café. Por exemplo, a gente tem uma equipe de louvor, de músicos que são muito bons. E não é gostoso chegar aqui e escutar um louvor bom? Um louvor gostoso? Que tem tem uns lugares aí, gente, que os ouvidos dos anjos sofrem, coitado. Eles têm que estar lá porque é o trabalho deles, né? Mas que dói, dói. A gente chega aqui, a igreja está organizada. O Vitão a fazer a apresentação, organizar todo o dinheiro da igreja para que não tenha desperdício, para que não tenha desvio. Você entende que a gente vai produzindo um ambiente em que todo mundo se sente confortável, em que todo mundo se sente bem, em que cada um com o seu dom ajuda um pouquinho? É isso que Jesus quer. O Paulinho ajeita as cadeiras, né? Mas você precisa pensar que você pode servir, que você pode fazer o bem. Se você está numa condição de comando, preste atenção nisso. Você está numa condição de comando, como você pode produzir mais justiça na sua empresa? Como você pode produzir mais o bem para as pessoas que são menos favorecidas? Como você pode fazer isso na prática? Como que você pode fazer com que o seu funcionário tenha uma vida mais digna? Como que você pode fazer para que as pessoas ao seu redor, de algum jeito, sejam beneficiadas pelo reino de Deus na sua vida? A gente precisa se ocupar pensando nisso. A gente precisa se ocupar pensando nisso. A gente precisa pensar como que a Bíblia fala assim, que a gente não tem que pensar só no que é nosso, mas a gente também tem que pensar naquilo que é dos outros. É claro que eu quero o meu dinheiro, é claro que eu quero o meu salário, é claro que eu quero as minhas coisas, e está tudo bem, mas eu tenho que pensar que meu outro também quer, o outro também precisa comer, o outro também precisa de se vestir, o outro também precisa de dignidade, o outro também precisa disso. Qual a minha parte que vai produzir isso em direção a outra pessoa? E como a gente sempre fala aqui, o nosso bem, a nossa manifestação, a nossa bondade, amor, ela começa sempre dentro da nossa casa. Lá é onde você tem que ter o seu papel definido. Você tem que fazer o bem para sua esposa e para os seus filhos. Você que é mulher tem que, não é uma opção, fazer o bem para o seu marido e para os seus filhos também. Você precisa, porque é lá que começa o ministério. E aí quando a gente começa a pensar em servir, o céu começa a se manifestar na terra, que é o nosso objetivo. Amém, gente? Deu para entender ou não? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos orar? Quero que você feche seus olhos um pouquinho. E eu quero que você pense nessa de uma maneira prática mesmo. Talvez você tenha que vencer o seu egoísmo, talvez seja uma pessoa egoísta. Talvez você não seja uma pessoa egoísta, mas você é uma pessoa tão melindrosa, tão melindrosa, tão melindrosa, que você acha que você não tem capacidade de fazer nada para ninguém. Isso também é ruim, não é verdade. Você se esconde atrás desse sentimento, e aí você não faz nada porque, eu sou tão pequenininho, tadinho de mim, eu não consigo fazer nada, eu sou tão burrinho, eu sou tão fraquinho, eu sou tão pobrinho, tadinho de mim, que dó que eu tenho de mim. Esse sentimento também é maligno, porque não é verdade. Não é verdade. Se de um lado nós temos pessoas que usam a sua posição para fazer o mal e para oprimir, do outro lado tem pessoas que se enxergam tanto como vítimas do universo, que não produzem nenhum bem, são só parasitas que usam a energia das outras pessoas. Está errado, você também precisa sair dessa posição. Essa condição de vítima, de tadinho, todo mundo me faz o mal, porque eu queria tanto que alguém me salvasse, eu não posso fazer nada, tadinho de mim, porque todo mundo judia de mim, porque eu não tenho boca para nada. Sai dessa condição também. Sai também. Aqui a gente não é uma igreja de vítima. Nós somos uma igreja de pecadores que são remidos pelo sangue de Jesus para viver uma vida de vitória contra o pecado, promover o bem e a justiça do Reino de Deus no poder do Espírito Santo. Amém? Então coloca a sua vida diante de Deus. Fala, Senhor, como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso aconselhar? Às vezes a pessoa que está do seu lado não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Você senta com ela e fala assim, vem cá, fiote, deixa eu te ensinar o que é uma planilha e deixa eu te ensinar como você vai controlar seus gastos financeiros para você parar de precisar de dinheiro para as outras pessoas. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Se você ganha 4 mil e você ganha 6, no dia que você ganha 10, você vai gastar 14, também não vai ser o suficiente. Deixa eu te ensinar como você resolve isso aqui. Às vezes é uma orientação que você tem, que você sabe, e a pessoa que está do seu lado, seu amigo, seu parente, está patinando porque não sabe.
Aí você tá vendo? Ah, é desorganizado mesmo, tá vendo? Não quer nada com nada mesmo, tá vendo? É um enrolado mesmo. Então vai lá e ajuda o cara. Se oferece. Se ele não quiser, é problema dele. Às vezes as pessoas só estão precisando de uma direção. Sabe como você pode servir uma pessoa? Quero que você feche seu olho e que você escute isso. Você pode servir uma pessoa curando o coração dela, olhando no olho dela e falando, me perdoa. Tivemos uma experiência fortíssima essa semana. Fortíssima. Em que depois de 20 anos, uma mãe chegou para sua filha e falou assim, eu não sabia que eu tinha feito tanta coisa errada e eu vim aqui para te falar uma coisa, me perdoa pela maneira como eu te tratei, pelas palavras que eu te disse, eu te peço perdão. Depois de 27 anos, um coração foi curado porque uma pessoa disse, me perdoa, eu errei. Você pode curar a vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu sócio. Se você sabe que você errou, você olhar para ela e falar assim, me perdoa, eu errei. É assim que a gente serve. Você pode servir uma pessoa olhando para ela e dizendo, eu acredito em você. Vai que vai dar certo. Vai estudar fora. Monta sua empresa. Vai trabalhar. Tenta essa promoção. Eu acredito em você. Você pode ajudar uma pessoa no momento de luta, se dispondo a pagar, por exemplo, a conta de luz dela. Você sabe que a pessoa é trabalhadora, aconteceu isso com um amigo nosso, o cara é mecânico, trabalhador, caiu um negócio na perna dele, o cara ficou 6 meses sem trabalhar. Como que alguém se sustenta 6 meses sem trabalhar? Esse cara precisa do seu socorro. Sua conta de luz é minha. Seu aluguel é meu. Pode ficar tranquilo, não vai faltar nada na sua casa até você voltar a trabalhar. Isso é ser crente, gente. Isso é ser crente. Ser crente não é ficar falando que tem prosperidade, que está crescendo na vida, que é maior que os outros. Ser crente é servir. Não tem ninguém para ficar com seus filhos, a mulher é mãe solteira, já está sofrendo, está corrigindo a vida agora, eu te ajudo. Eu cuido dos seus filhos para você trabalhar, eu te ajudo à noite quando você precisar. Isso é servir. Tá pesado aí com seu marido, tá pesado aí na sua casa, vem aqui, fica um final de semana comigo, vamos orar, descansa um pouquinho, avisa seu marido, vou ficar na casa da fulana, vou ficar esse final de semana lá, você precisa respirar um pouquinho. Isso é servir. Isso é servir. Você está fazendo isso que você está fazendo é errado. O que você acha de fazer isso, isso, isso? Você dá opções para a pessoa sair do eu. Isso é servir. Isso é servir. Isso é cristianismo. Isso é a gente parar de pensar em nós e começar a fazer bem para o outro. E eu nem cheguei de fazer bem para os inimigos. Eu estou falando das pessoas que você gosta. Os inimigos é uma pregação pior ainda. Mas estou falando das pessoas que você ama. Das pessoas que estão perto de você. Fala, Espírito Santo, me ajuda. É o que nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor tire a gente dessa preguiça, desse egoísmo, dessa vaidade, onde nós entendemos que todo mundo tem que fazer as nossas vontades. Ajuda a gente a entender que nós somos chamados para fazer o bem, para promover a justiça, para auxiliar, para corrigir, para dar socorro. A gente precisa fazer o bem. Tem que sair de nós o bem, Senhor. Tem que fluir de nós o bem. E esse bem tem que começar na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos empregados, ou com os nossos chefes, ou com os nossos colegas de serviço, na nossa igreja, nos nossos familiares. Que esse bem saia de nós. Que a gente pare de ser egoísta e ficar pensando, é para mim, é para mim, é para mim, é meu, é meu, é meu, é do meu jeito, eu que mando, eu que pago, eu que decido, eu que sou forte. Não. Muda isso na nossa cabeça, Senhor. Da mesma maneira que um pai ama o filho e serve esse filho com cuidado, com repreensão, com amor, com direção, que a gente aprenda que se nós somos maiores, nós temos que cuidar dos menores. Se nós somos mais fortes, nós precisamos proteger os mais fracos. Se nós temos uma posição de autoridade, nós precisamos intervir para defender aqueles que estão numa posição inferior. Ajuda a gente a enxergar quais são os nossos talentos. Tem muita gente talentosa aqui, Deus. Muita gente talentosa, mas se cavou um buraco gigante, jogou o talento lá dentro e cobriu, e está na hora de desenterrar, está na hora de fazer o bem, está na hora de ajudar, está na hora de se importar, está na hora de transformar toda essa vontade de fazer algo em algo, está na hora de começar pequeno,
Está na hora de parar de pensar grande. Não, você tem que pensar grande. Não, tem que pensar grande. Você tem que começar a fazer com aquilo que você tem. Faz o bem agora com aquilo que você tem. Sirva agora com aquilo que você tem. Nos ajuda a viver dessa maneira. E que a partir disso, que a partir de hoje, em nome de Jesus, lares, situações, condições financeiras, relacionamentos, sejam restaurados, porque nós nos dispusemos a servir. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E no domingo que vem a gente continua com mais um capítulo da nossa série Na Terra como no Céu. Espero que seja uma bênção para você. Amém? Um beijo no coração de vocês. Até domingo.